Olá a todos, vamos continuar a aula sobre colisão unidimensional, tá? Vamos fazer dois exemplos aqui antes de passar para bidimensional, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, considere uma partícula de massa M1 colidindo com uma partícula de massa M2, certo? Qual a variação da energia cinética da partícula 1, né, que tem massa M1, após a colisão, né, numa colisão elástica, né, numa colisão elástica, tá? Então, o que mais que eu posso falar aqui, né? Tá, vamos falar assim, considere que a velocidade inicial da partícula 1 é V1 e a partícula 2 está em repouso. Vamos considerar que ela tá parada, uma partícula está parada e a gente lançou uma partícula na outra, né? Então, vou desenhar aqui, né? Então, é assim, ó, a partícula 2 está aqui, parada, e a partícula 1 está aqui, em movimento, com uma velocidade V. E ela vai bater elasticamente. Então, a energia cinética do sistema se conserva. Por isso, é colisão elástica, tá? Então, colisão elástica, tá? Significa conservação da energia cinética. Só que a conservação da energia cinética é do sistema como um todo, né? Não individualmente. Então, essa aqui vai ter uma energia cinética K, né? Que vai ser conservada. No final, vai ser o K1F mais K2F, né? Então, eu quero achar só quanto perde a primeira partícula, né? Porque parte dessa energia vai ser transferida para a segunda. Beleza? Então, vamos botar aqui, vamos montar o sistema conservando a energia e conservando o momento. Então, primeiro aqui o momento, M1V é igual a M1V mais M2V vezes 0. Então, vezes 0 é igual a M1V1F mais M2V2F, tá? Então, essa é a conservação do momento. Então, essa é a conservação do momento. E agora vamos conservar a energia. M1V ao quadrado sobre 2 mais 0, porque essa partícula 2 está parada, é igual a M1V1F ao quadrado sobre 2 mais M2V2F ao quadrado sobre 2. Então, essa é a conservação da energia cinética. Então, foi o que eu disse aqui, né? A energia cinética e o momento se conservam como um todo, mas não individualmente, né? Na verdade, né, a partícula 1 vai perder momento para a partícula 2 ganhar momento para conservar o momento, né? Então, é isso. Eu já vou jogar a resposta aqui do V1F, porque isso a gente já fez, né, no caso, na aula passada, mas eu vou deixar de exercício, tá? Vocês vão fazer, tá? O V1F, ele vale, nesse caso em que a partícula 2 está inicialmente em repouso, ele vale isso aqui. Tá? Então, isso é exercício, tá? Como vamos fazer isso? Exatamente igual eu fiz da última vez, só que agora vai ser mais fácil. Por que vai ser mais fácil? Porque agora o V2 é 0, né? A gente fez no caso passado, o caso geral, que V1 e V2 podem assumir qualquer valores. Agora que o V2 é 0, fica mais fácil, tá? Então, prove, tá? Então, para V2 igual a 0. Então, para V2 igual a 0, você tem o V1F e depois tem que achar o V2F. Tem o V2F também, tá? Né? Então, eu vou deixar até de exercício também, tá? Prove que isso, né? E encontre V2F, tá? Se você olhar aqui, ó,
São duas equações com duas incógnitas, V1F, V2F. Então dá para fazer, tá? Então são exercícios para você fazer, né? É o tipo de exercício que eu adoro dar em prova. Já tô dando umas dicas aí. Vocês vão encontrar alguma coisa parecida. Beleza? Beleza. Vamos continuar então. Então, essa é a velocidade final, né? Então a pergunta é a seguinte. Ó, vamos lá. Vamos olhar a pergunta. Qual a variação da energia cinética da partícula 1 numa colisão elástica, né? Então eu quero saber quanto de energia cinética ela perdeu. Então, a energia cinética inicial, KI da partícula 1, vou colocar KI1, era mv1 ao quadrado sobre 2, M1, né? E agora, quanto que vale o KF? Vale M vezes o VF ao quadrado, só que o VF é isso aqui, né? Que está aqui em cima. Até subir aqui. Né? O VF está, né, aqui em cima, né? Então tem que usar esse valor. Então é M sobre 2, né? Vezes VF ao quadrado. Então é M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes a velocidade. Tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, ΔK, tá? Vai me dar a perda dessa energia. Vai ser esse menos esse. Né? Esse aqui também é M1. Então, eu já posso botar M1 sobre 2 em evidência. E o V1 em evidência também, porque todo mundo tem. Então, vale M1, V1 ao quadrado sobre 2. Que multiplica, né, isso aqui. Então, M1 menos M2 sobre M1 mais M2 ao quadrado menos 1, né? Porque todo esse termo aqui já está aqui em evidência. Então, menos 1, tá? Vocês podem fazer uma análise dimensional e provar que isso tem dimensão de energia. É fácil. Eu bater no olho já consigo ver. Talvez vocês não, mas eu bater no olho eu já sei que está certo, tá? Então essa é a variação. E se eu quiser saber a variação percentual, né? Então é só dividir pela energia cinética inicial, né? Então, para sabermos a variação percentual, basta dividir, né, pela energia cinética inicial, né? Aí você vai ter um número que está entre 0 e 1, tá? Então, se eu calcular ΔK sobre KI, ora, mas KI não é justamente esse termo aqui, M1 V1 ao quadrado sobre 2, então é só tirar ele, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, está M1 menos M2 sobre M1 mais M2 ao quadrado menos 1, tá? Então, essa é a variação percentual. Depende somente das massas de cada um dos corpos. Tá beleza? Então, como exercício aqui, eu vou dar valores para massa e você vai me falar qual que é essa variação percentual e depois discutir os resultados, né? Então, calcule numericamente, né? Precisa dar um número, né? O valor da variação percentual se 2 pontos. Letra A, M2 for igual a 0,1 M1, for 10%. Tá? Letra B, M2 é igual a M1, ou seja, elas são iguais. E letra C, M2 foi igual a 100 M1, tá? Aqui você pode botar, tá bom assim, tá? Então for 100 vezes mais pesado. Então, agora você vai dar valor ali, né? E isso vai dar números para você poder ter uma resposta, tá ok? Fica de exercício. Mais um exercício, né? Que é o pêndulo balístico, né? Que é para descobrir velocidade de bala, né?
Considere que atiramos uma bala de 20 gramas num pêndulo balístico de 5 quilogramas. Então, como é que funciona o pêndulo balístico? Tá? Como funciona o pêndulo balístico? Funciona da seguinte forma. É um aparato de madeira, tá? Que serve justamente para tomar tiro. Né? Então você vai dar um tiro aqui, pá. O que aconteceu? Vai bater aqui e ela vai ficar encravada. Então aqui há uma colisão inelástica, beleza? Só que, né? Essa colisão inelástica não conserva energia, mas depois que ela já colidiu, como isso aqui está agarrado no fio, esse pêndulo vai subir, né? Uma certa altura H. Então vai subir uma certa altura H, tá? Então depois da colisão inelástica, aí sim há a conservação da energia, tá? Que é toda a energia cinética do pêndulo mais bala vira energia potencial gravitacional, tá? Então se você medir a altura H, você consegue descobrir qual é a energia potencial, consequentemente você sabe que a origem dessa energia potencial era totalmente cinética. Tá? Então aí você consegue calcular a energia cinética também. Então, considere que tiremos um pêndulo... Não, considere que atiramos uma bala de 20 gramas num pêndulo balístico de 5 quilos e este sobe 20 centímetros. Qual a velocidade da bala? Tá? Então, qual a velocidade da bala? Então é esse o problema. Como é que a gente resolve isso, né? Vamos começar com a conservação da energia mecânica pós-colisão. Então, vou escrever assim, pós-colisão. Eu tenho que mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Beleza. Agora, o que é M? M é a massa. Na verdade, esse M não vai importar muito, não, né? Vou cortar eles aqui. Mas tem que ficar claro que esse M é a massa pêndulo mais bala, porque depois da colisão a bala ficou encravada, tá? Então, a velocidade simplesmente é raiz de 2GH, tá? Então, raiz de 2 vezes 10 vezes H, que é 0,2, tá? Então, a raiz de 4, certo? 20 vezes 0,2, isso mesmo. Raiz de 4. Logo, a velocidade final é... Velocidade final, ou inicial nesse caso, não é a velocidade pós-colisão. A velocidade pós-colisão é 2 metros por segundo. Tá? Então, a gente sabe que depois da colisão, o pêndulo balístico saiu com uma velocidade de 2 metros por segundo. E agora eu uso a conservação do momento, tá? No momento pré-colisão. O que eu tenho pré-colisão? Bala viajando, uma certa velocidade que eu vou descobrir, colidindo inelasticamente com o pêndulo balístico. E o que aconteceu? Os dois saíram juntos com a mesma velocidade. De quanto? De 2, acabei de calcular. Beleza? Então eu vou ter o seguinte: massa da bala vezes velocidade da bala, mais massa do pêndulo vezes 0, que é a velocidade inicial do pêndulo, é igual a massa do pêndulo mais massa da bala vezes a velocidade final, já que essa colisão é completamente inelástica. Tá? Então aqui vai dar 0,02, porque é 20 gramas, né? Se fosse 0,2 dá 200, vezes a velocidade final, é igual a 5,020, que é a massa do pêndulo mais massa da bala, vezes 2, que é igual a 10,04. Logo, a velocidade final, ou melhor, a velocidade inicial, né? Isso aqui é inicial. Vamos deixar claro isso, que é a velocidade antes. Ou bota só a velocidade da bala, né? Para ficar mais claro ainda. Tá? Então, 0,02 vezes velocidade da bala, né? Então, velocidade da bala é igual a 10,04 dividido por 0,02. E quanto que dá isso?
Isso dá 502 metros por segundo. Então, uma senhora velocidade, basicamente tiro de fuzil. Beleza? Então, isso encerra a parte unidimensional. Tá? Então, vamos falar agora da colisão bidimensional. Então, a colisão bidimensional é basicamente jogar sinuca. Tá? O que acontece no sinuca? Você joga a bola na outra, cada um vai para um lado. Então, todas as partículas estão no plano. Tá? Então, você pode considerar que você tem um plano aqui, né? E aí você tem, vamos considerar que estava inicialmente parada essa aqui, aí você joga uma bola nela, e aí ela vai para cá, e a outra vem para cá, tá? Então aí você tem ângulos aqui, né? Então aqui você vai ter o θ2, porque é da partícula 2, e aqui você tem o θ1, que é da partícula 1, tá? Então é isso, tá? Essa é uma colisão bidimensional. Vamos escrever isso aí, né? Então a colisão bidimensional é quando, após a colisão, né, as partículas se movem em um plano. Tá? E qual que é a principal diferença da colisão bidimensional com a colisão unidimensional? Tá? A principal diferença é que PI igual a PF, né? Lembrar que P é vetor, tá? Então, vetor, então tem que conservar em todas as direções. Não é só conservar o seu módulo, não. Tem que conservar o módulo, direção e sentido. Isso é conservação, tá? Então, significa que PX é igual I é igual a PXF, assim como PYI é igual a PYF, tá? Então, você tem uma equação a mais logo de cara aqui, tá? Então, se a colisão for elástica, também se conserva a energia. Então, você passa a ter três equações. Três equações, três variáveis. É um sistema de três equações não lineares. Não é tão fácil. Se a equação for inelástica, aí só essas duas equações é suficiente, desde que você dê dados suficientes para resolver a questão, né? Então, temos duas equações, né, de conservação devido a ser um movimento planar, né, que está num plano. Então, vou dar um exemplo aqui, né, de desintegração, tá? Vou até escrever aqui, deixar um título assim. Desintegração. É o mesmo que a gente viu antes de falar de colisão, né? Quando a gente falou só da conservação do momento, tá? Sobre centro de massa e conservação do momento. Então, desintegração você vai considerar que é um núcleo, tá? E esse núcleo ele desintegra em dois, tá? Só que aqui a gente vai considerar que o movimento ele virou bidimensional, tá? Então ele estava andando assim, né? Por exemplo, à direita, aí desintegrou em dois, só que um foi para cima e o outro vai ter que ir para baixo, tá? Então, basicamente, é isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, exemplo. Exemplo 1. Seja um núcleo de massa, vamos botar 60 unidades de massa atômica, a uma velocidade inicial de 500 metros por segundo. Então, ele se desintegra em uma partícula de massa, vamos botar 20, né? Vou colocar assim, com velocidade de 1000 metros por segundo. Então ele ganhou energia, né? 1000 metros por segundo, fazendo um ângulo de 10 graus com a
direção original. Então, eu quero saber o seguinte: qual a velocidade e o ângulo do núcleo remanescente, tá? Que vai ter, naturalmente, uma massa de 40 ohms para conservar a massa, né? Então, é isso aqui que está acontecendo. Considera essa partícula aqui, ela estava andando para a direita, e ela tem uma massa de 60. Aí, nesse ponto aqui, uma massa de 20 veio para cá, tá? Fazendo aqui um ângulo de 10 graus, ó. Então, a massa de 40, né? Qual que é a velocidade dela, né? E, qual é a velocidade dela e para onde ela foi, né? Qual o ângulo que ela foi lançada, tá? É isso aqui. Então, vamos conservar o momento, tá? Então, eu vou falar que o PI do X, inicial do X, é igual ao P final do X. E eu vou falar que o PI do Y é igual ao PF do Y, tá? Então, é isso aqui. E como é que a gente faz isso, né? Vamos considerar que ela estava indo para a direita, tá? Então, se ela estava indo para a direita inicialmente, não tem momento em Y, tá? Todo momento está em X. Então, eu vou ter o seguinte: 60 vezes 500, que é a massa vezes velocidade. Ou melhor, vamos fazer isso literal. Então, M inicial vezes a velocidade inicial. O que aconteceu? Virou massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1 vezes o cosseno do θ1, certo? Isso aqui é na direção x. Mais massa da partícula 2 vezes a velocidade 2 vezes o cosseno de θ2. Tá? E na direção y? Na direção y não tinha nada no princípio. Então, 0 é igual massa da partícula 1 vezes velocidade da partícula 1 vezes o seno de θ1 mais m2 v2 vezes o seno de θ2, tá? Então, duas equações, duas variáveis. Agora sim, podemos dar valores numéricos para isso aqui, tá? Então, eu vou ter o seguinte: 60 vezes 500 é igual a 20 vezes 1000 vezes cosseno de 10 mais 40 vezes V2 cosseno de θ2. Tá? E aqui, 0 é igual a 20 vezes 1000 vezes o seno de 10 mais 40 vezes V2 seno de θ2, tá bom? Então tem isso aqui. Então logo de cara aqui eu posso cortar alguns zeros, né? Tem zeros demais. Então posso cortar o zero todo aqui, eu divido por 10, então fica 6, 2 e 4, e aqui fica 2 e 4, né? Dividir as duas equações por 10. Tá? Então, o que eu vou isolar aqui? Vou isolar... Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Já tenho uma ideia aqui, ó. Vou passar... Vou deixar esse termo aqui que tem θ2 do lado direito. Tá? Então, vou passar tudo pro lado esquerdo. Tá? Aí eu vou deixar só os θ2 do lado direito. Então, eu vou ter o seguinte: 6 vezes 500, que é 3.000. Então, 3.000 menos 2.000 cosseno de 10. Vamos fazer isso já? Acho que é 2.000 vezes cosseno de 10. Então, 1970. Então, menos 1970 é igual a 4 V2 cosseno de θ2. E de cá eu tenho o seguinte: 2.000 vezes o seno de 10, passa para lá, vai dar negativo. Então dá menos
347 é igual a 4V2 vezes seno de θ. 2, tá? Então agora ficou fácil. Se eu dividir uma pelo outro, eu tenho a tangente, porque esse 4 corta com esse 4, esse V2 corta com esse V2, e eu tenho o seguinte. Tangente θ2 é igual a menos 347 dividido por 1030, o que me dá um θ sendo a tangente a menos 1 disso. Um θ2, né? Quanto que vale θ2? Não, só jogar na calculadora. Que me dá um ângulo de menos 18,6 graus, tá? Beleza. Agora, se eu quiser saber quantos que vale o V2, só jogar na fórmula ali, ó. Nessa fórmula aqui. Então, vou ter o seguinte, 1030 é igual a 4V2 vezes o cosseno de menos 18,6, que é igual ao cosseno de mais 18,6. Isso dá 271, tá? Então, a velocidade 2 é 271 metros por segundo. Beleza? Então, é assim que faz exercícios com, no caso, inelástico, tá? No caso elástico dá mais trabalho, a gente não vai ver o caso elástico aqui no ensino remoto emergencial não, tá ok? Então é isso. Vai ter uma listinha para vocês fazer agora sobre colisão, né, do livro. E aí vocês fazem, e depois fazem a prova, tá? Então até mais.